Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. É uma passagem bem conhecida, mas eu creio, em nome de Jesus, que ela irá falar grandemente aos nossos corações nesta noite. Amém? Todos acharam? Amém ou misericórdia? Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a... Repita comigo. Pôs-se a Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, e dizendo-lhes: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Amém? Fechar os nossos olhos. Levar os nossos pensamentos até o Senhor. Graça nós te damos, meu Deus, pela tua preciosa palavra, Pai. Nós sabemos que ela vem em tempo oportuno, Jesus. E nesta noite nós te pedimos que o Senhor venha, meu Deus, nos dar a sabedoria que vem do Senhor. Que não seja nós, mas que seja o Senhor agindo neste lugar. Que seja, meu Deus, como flecha ao nosso coração. Que seja, meu Deus, para nos levantar, para nos avivar, porque a tua palavra tem este poder de transformar o homem. Por isso nós te pedimos, meu Deus, sabedoria, entendimento, para que nós possamos, meu Deus, aprender a tua santa e poderosa palavra. Que não seja eu, mas o Senhor, o teu Espírito, me usando por completa nesta noite. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Podem se assentar. Minhas irmãs, eu gostaria que você fechasse seus olhos por um minuto agora. Fecha mesmo. Um minuto. Às vezes nós precisamos parar um pouquinho, sabe? Nós mulheres queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas é necessário a gente dar uma parada para que nós possamos até mesmo agir com mais sabedoria. Podem abrir os olhos. Havia um homem que ele era cego. Imagina você, né? Sem enxergar e tentar chegar até na beira. Me diz, quantos obstáculos eu e você enfrentaríamos? Quantos buracos, né? Quantas bicicletas, carros, motos. Talvez até a gente poderia tropeçar. E aquele homem vivia assim, cego, dependendo das pessoas para poder fazer algo, até chegar em determinados lugares. Mas o que me chama a atenção é que aquele cego, ele ouvia, ele não enxergava, mas ele ouvia. E ele ouviu falar na fama de Jesus. E eu gostaria de te chamar a atenção logo de início. Talvez esse problema que você esteja enfrentando te faz ficar como um cego, parado, dependendo de alguém. Mas hoje o Senhor ele te diz, olha, você tem ouvido para você ouvir. Talvez você já até ouviu falar de mim. E aquele cego estava ali, mas ouvia. E mais uma coisa que me chamava a atenção, que além dele ouvir, ele também falava. Existem momentos que eu e você estamos assim, ouvindo a voz de Jesus, mas nós não falamos. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que não vai ser preciso falar. Mas aquele homem entendeu. Já que eu não posso ir até ele, porque eu estou cego, já que eu não posso ver ele,
porque estou cego, mas eu posso clamar. Eu posso falar. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Existem momentos na nossa vida, minhas irmãs, todas nós passamos por isso. E não se preocupe não, que nós vamos continuar passando, tá? Mas a diferença é que Jesus está conosco. Jesus está ali segurando as nossas mãos. Mas nós precisamos fazer igual esse cego. Clamar. Clamar. Clamar por ajuda. Clamar para que Ele tenha misericórdia de nós. Davi, ele vivia em momentos difíceis na vida dele e ele clamava. Chegou um momento na vida dele que ele dizia assim: Senhor, apressa-te em me socorrer. Ele clamou. E o clamor não precisa, talvez, que outras pessoas venham escutar na tua vida. Mas você pode trancar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho, buscar o Senhor em espírito e verdade. Ele diz que o Pai que está em secreto, Ele vai se revelar. E o cego estava ali clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porém, a multidão também estava ali com ele. Não era só o cego e Jesus. Imagina uma multidão ali, você clamando, e aquelas pessoas olham para ti e dizem assim: olha, tu te cala, que ele não vai te ouvir. Tu acha que ele vai prestar atenção na tua oração? Será que tu acha que ele vai olhar, contemplar ti? Ele não vai. E aquele cego, ele não olhou para isso. Ele não deu ouvido a outras vozes que queriam que ele parasse, que queria que ele retrocedesse, que queria que ele não acreditasse que Deus poderia tirar ele daquela situação. É assim os momentos difíceis na nossa vida, sabe? A gente escuta vozes, e às vezes não é nem de pessoas, mas é o próprio inimigo na nossa mente dizendo: tira a tua vida que é melhor. Para que tu vai estar na presença de Deus se tu está passando por tudo isso? O que adianta tu louvar? O que adianta tu pregar? O que adianta tu estar 24 horas dentro de uma igreja se Deus não está te escutando? Tira a tua vida. Essas vozes não é do Senhor. O cego Bartimeu, ele não ouviu outras vozes. Ele não atentou para outras vozes. Porque o que ele queria era chamar a atenção de Jesus para ele. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu também estou. Eu não sei quais são as dificuldades que você está passando. Eu também estou. Mas uma coisa nós temos em comum: Jesus. E Ele passa sobre nós. E Ele quer que nós clamamos a Ele. Ele quer que nós chamamos a atenção dEle. E o que me chama a atenção é que quando ele clamava de novo: Jesus, filho de Davi. Eu falo assim, né? Mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que é isso, minhas irmãs? É quando a alma já fala mais do que a nossa voz. É quando não é mais uma simples voz que está falando, mas é a nossa alma pedindo socorro, pedindo ajuda de Deus. Ele clamava assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clame ao Senhor, minhas irmãs. Está difícil, clame ao Senhor. Está difícil, parece que não vai ter mais jeito, mas clame ao Senhor. Clame. Nós temos esse poder maravilhoso na nossa mão que o Senhor nos deu, sabe? Foi o Senhor que nos deu. Porque Ele é o nosso Pai. Quando nós éramos pequenos, que nós queríamos, nós estávamos em perigo, nós gritávamos: mãe, pai, seja quem for que nos criava. E eles iam lá para nos socorrer. Seja uma furada de prego, seja uma queda. E você que é mãe hoje sabe disso. Quantas vezes nós escutamos eles falando: mãe, porque eles precisam de nós. E nós também precisamos e dependemos desse Deus, desse Jesus. E o cego entendia isso. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Sabe o que chama a atenção de Jesus? Nós para com Ele?
quando nós clamamos. Não é a roupa, não é o tanto de talento que nós temos, não é quantos anos de ministérios que nós congregamos. Não, é quando nós clamamos, quando nós pedimos socorro, quando nós dizemos assim: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. Ele vem com socorro ao nosso favor. Jesus para aquilo ali, porque o cego, ele conseguiu atrair a atenção de Jesus. Ele para, ele diz: chama-o. Aquelas pessoas que queriam calar o cego, que queriam parar o cego, é Jesus que chama ele. Ou seja, traz ele. E ele se aproxima de Jesus. Nós não lemos, mas está aí na palavra. Jesus faz uma pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? E o Senhor está falando para nós hoje, nesta noite. O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que ele era cego? Sabia. Será que Jesus não sabe a nossa dor? Ele sabe. Será que Jesus não sabe o que nós enfrentamos? Ele sabe. Ele é um Deus onisciente. Mas ele queria que Bartimeu falasse para ele. Ele queria que Bartimeu fosse até ele, não apenas estar ali na presença, mas ele queria que ele abrisse a boca dele e dissesse o que ele queria. Jesus quer isso comigo e com você. Ele não quer apenas que nós estejamos na presença dele, mas ele quer que nós tenhamos um relacionamento. Ele quer que nós tenhamos intimidade para com ele. E ele diz para nós nesta noite: o que tu queres que eu te faça? Se é cura, ele tem todo o poder para curar, ele vai além da medicina. Se é consolo, ele tem consolo, porque quando ele estava lá com Marta e Maria, quando ele chega, Lázaro já estava morto. E elas dizem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele chora junto com elas, porque ele sabe a dor de um luto. Ele sabe o que eu e você enfrentamos, ele sabe o que eu estou passando, ele sabe tudo isso. Mas a força para nós prosseguirmos está nele. Nós não podemos parar. Me lembro uma vez que o pastor, ele sempre pregava isso aqui na igreja. Vai chegar momentos que nós iremos entrar dentro da igreja correndo, felizes, alegres. Mas iria chegar momentos que nós iríamos estar nos arrastando. E quantas de nós não entramos dentro desta congregação se arrastando? Mas ele disse: o importante é vir. E quando nós vemos, quando nós adentramos, quando nós adoramos, por mais que os problemas não estejam resolvendo lá fora por enquanto, mas nós sentimos a paz que excede todo entendimento, a paz que o homem não consegue entender, porque as pessoas queriam nos ver no chão jogado, mas o Senhor nos segura pela mão e nos levanta. É por isso que ele nos toma pela mão. Presta atenção como diz a palavra: é eu que te tomo pela mão. Porque tem momentos que eu e você não temos força para segurar a mão de Deus. Mas ele está lá nos tomando pela mão e dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Ele é maior. Ele está conosco. Ele estava com o cego Bartimeu. Ele estava ali esperando que ele viesse pedir. E ele pediu. Ele não se calou. Foi igual a nossa dinâmica que a nossa irmã trouxe. Nós tivemos que pedir para poder obter de Deus. E ele pediu que ele viesse a ver. E o que você acha que aconteceu? O Senhor deixou ele só pedindo? Não. Ele fez o extraordinário na vida de Bartimeu. Aquele cego já não era mais cego. Primeira face que ele contemplou foi a face de Jesus, do homem pelo qual ele clamou.
E o que nós aprendemos? Quando nós clamamos para a pessoa certa, para Jesus, nós contemplamos a face dele sobre nós e nós adquirimos os milagres extraordinários que nós não podemos deixar de glorificar o Rei dos Reis. Tá difícil? Clame. Melhorou? Clame. Tá bem? Clame. Não deixe de clamar. Porque a mesma boca que clama um dia vai clamar também pedindo socorro depois. Mas a mesma boca também que glorifica depois de clamar é a mesma boca também que glorificará depois. Ele pode todas as coisas. Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Mas eu e você não podemos parar de clamar. Deu de entender, minhas irmãs? Tá difícil? Clame. Não tem mais força? Pede ajuda, mas clame. E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. O que me chama muita atenção na história de Jó é que Jó, ele foi provado pelo Senhor. E talvez essa provação eu e você não iríamos suportar. Perdeu tudo que tinha, um homem rico. Os 10 filhos morreram de uma vez só. Olha a notícia. Um homem que pelo qual se sacrificava pelos filhos, jejuava pelos filhos, orava pelos filhos. E o Senhor permitiu com que tirasse de uma vez os 10 filhos. A esposa, que era para estar do lado, para estender as mãos, dizia assim: olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Era o Senhor ensinando para Jó que a dependência de Jó não era na esposa, era dele. E Jó, em meio a toda aquela crise, amigos jogando pedras sobre ele, ele decidiu adorar o Senhor. Ele disse: olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando a esposa diz: tu ainda te conserva íntegro. Imagina, minhas irmãs, talvez algumas de nós já tínhamos desistido aqui. Aí ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele diz: mulher, tu age como uma louca. Nós temos adquirido o bem de Deus, por que não nós não aceitaríamos o mal também? Aceitar a vontade de Deus nos mantém em pé diante das adversidades. Adorar o Senhor em meio à dor nos faz presenciar, sabe o quê? Anos e anos de bênçãos sobre nós, que foi o que aconteceu na vida de Jó. Ele viu os filhos dos seus filhos, os bisnetos e os tataranetos. O Senhor permitiu depois da dor. Depois da tua dor, o Senhor é fiel para te manter feliz, em pé, alegre, cabeça erguida, para continuar. Bartimeu sofreu, mas ele não ficou no sofrimento. O Senhor levantou ele. Você e eu também passamos pelo sofrimento, mas nós não ficaremos nele. E no final, ele vai salvar a mim e a você. Vai nos levar para junto dele. E nunca mais haverá dor, pranto, doença, as aflições que nós passamos aqui. A Bíblia diz que nós viveremos com ele para sempre. Para sempre. E acabou. Ou seja, a nossa solução está em Jesus. Amém, minhas irmãs? Vamos ficar de pé nesta noite.